Boa noite a todos, amigos, irmãos queridos, amigos presentes, encarnados, desencarnados, os amigos que estão lá do outro lado da nossa tela. É sempre com muita alegria eu venho até aí para compartilhar um pouquinho, do Evangelho de Jesus. Eu sempre disse desde o começo, isso aqui sempre para mim é um bate-papo, Está longe ainda de ser uma palestra, A gente vem compartilhar mesmo um pouquinho do Evangelho. E feito todas as preleções, vamos então fazer nossa prece para que tenhamos um bom trabalho, Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez, com muita alegria, com um coração repleto de gratidão, para compartilharmos do vosso Evangelho, das vossas palavras, para que juntos possamos aprender, compreender e vir assim praticar os seus ensinamentos. E neste momento, nós elevamos então o nosso pensamento a Deus, nosso Pai do céu, pedindo as suas bênçãos. A Jesus nós pedimos o seu amor e a sua misericórdia. Ao nosso anjo de guarda, nós pedimos o seu abraço aconchegante, amigo. Aos espíritos afins, nós pedimos a sua compreensão para a nossa trajetória. E aos mentores desta casa, nós pedimos a permissão para usar desse espaço e deste tempo para falarmos aquilo que nos foi solicitado. E ao término da prece que Jesus nos ensinou, nós poderemos dar por aberto o trabalho desta noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. E assim seja, graças a Deus. Muito bem. Eu escolhi falar hoje com vocês sobre, digamos assim, que seja o tema da nossa palestra, O que realmente separa os homens aqui na Terra. Qual o motivo da separação, dessas guerras todas que a gente tem visto, desses conflitos. E aí, então, a mim ocorre, são coisas exteriores que nos separam, São ideologias, são questões políticas, são questões culturais, questões econômicas, Essas diferenças, exteriores, Isso está fora, Isso é uma coisa da sociedade, Coisas interiores, O que nos separa? O seu fígado é diferente do meu,
né? O seu baço é maior do que o meu, isso nós não sabemos, não é? E psicologicamente, o que é que nos separa, não? Então eu fui pesquisar sobre isso. E aí eu vi, e só o Espiritismo poderia nos ajudar nessa questão. E buscando no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Emmanuel vem dizer para Allan Kardec: o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, porque ela impede o progresso moral. Então, eu já quase deduziu, e nos separa, né? Pelo menos na minha pequenez, né? Na minha ignorância, e nos separa é a ignorância de nós mesmos, de saber quem eu sou, não é? Então eu julgo e o outro é aquilo é diferente de mim, então eu já separo, então eu já não gosto, então eu já excluo. Não é? Se ele não tem o mesmo pensamento político e eu, então ele não serve para ser meu companheiro, para ser meu amigo. Não é? Isso a gente tem visto lá na Europa, né? No Oriente. E aí a gente vê num tamanho menor, mas nós vemos isso aqui também, né? Essa separação racial, essa separação econômica, cultural, não é? Então, é a nossa diferença na evolução moral, isso que nos separa. Porque quando, como falou na preleção, né, a Isabel, lendo Ardus Bacelli, quando eu tiver consciência de que somos irmãos, de que somos filhos do mesmo Pai, de que cada um nasceu num tempo e Deus cria incessantemente, cada um tem a sua estrada de evolução. Então, quando eu compreender isto, aí eu terei alcançado aquilo que Jesus disse, o reino do céu. Conhecer o reino do céu, atingir o reino do céu, é uma questão íntima. Né? Como ele dizia, o reino do céu não é deste mundo. Né? Mas então é quando eu desencarnar, eu vou encontrar o reino do céu? Não, eu vou encontrar ainda encarnado, quando eu tiver esta consciência de que somos todos iguais e não tem separatividade. Não é? Tem uma comunicação no livro O Céu e o Inferno, do Allan Kardec, em que um espírito, senhorita Emma, ela vem dar uma comunicação. E ela fala do seu desencarne, então dá a entender ali que foi uma jovem que sofreu muito em vida e tal, desencarnou. Mas ela era muito boa em vida. Então ela diz que quando ela chega do outro lado da vida, e olha, veja, isso pelas virtudes dela, hein? A alegria dela é tamanha. As cenas ela vê, ou ela presencia, os perfumes disso, é uma coisa tão sublime. E aí eu pensei, ela encontrou o reino do céu. Não são coisas físicas que ela encontrou quando desencarnou. É a consciência que ela teve quando ela desencarnou.
Então era tudo tão bom, tão bonito, tão perfeito. Mas ela tinha precedentes, ela tinha antecedentes de boa conduta, de boa moralidade, não é? De fraternidade. Isso tudo eu estou conjecturando, né? Então ela teria encontrado o reino dos céus. E Jesus tanto falou. Então Emmanuel diz isso aí para mim, olha, e eu vou conversar com vocês. O egoísmo. Esta chaga da humanidade deve desaparecer da terra, porque ela impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo e cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. Quer dizer, é ao Espiritismo, ele está dizendo, e cabe ajudar o planeta Terra a se elevar na categoria dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes, ele diz, devem dirigir suas armas. Então não é dirigir a arma para judeus, israelenses, ucranianos e russos e chineses. É para o egoísmo. Por tantos conflitos, por esta sede de poder, né? E esses chefes de Estado pretendem com isso, é ter poder. E para que ter este poder? Cobiça. Exatamente, minha irmã, cobiça. Mas eles, talvez eles se julguem imortais, não é? Se sabe que tem lá o desenvolvimento de bomba atômica, explode tudo, morre tudo e acabou. Então é cobiça, mas sem consciência. Agora, como nós ouvimos essa semana, nós fazemos isso deliberadamente? Não, nós sabemos que 90% dos nossos pensamentos são comandados por espíritos, né? Mais do que nós pensamos, diz os espíritos para nós, né? Sois comandados por espíritos mais do que imagineis. Então, deve realmente estar havendo não sei, um conglomerado de espíritos, né, influenciando em todos esses conflitos. E nos influenciam nos conflitos internos, conflitos íntimos, nos conflitos diários, né, com nossas famílias, com nossos amigos de trabalho, de escola, isso e aquilo. Então é o orai e vigiai. Então, o que é que separa o homem na terra, né? O orgulho e o egoísmo. Essas deveriam ser as duas armas, né? Olha, para onde devem ser dirigidos suas armas, suas forças e sua coragem, ele diz. E eu digo coragem porque esta é a qualidade necessária para vencer a si mesmo. Não é eu vou me livrar do egoísmo e do orgulho para vencer o adversário, o outro. Não, é para vencer a mim mesmo, porque o maior inimigo meu sou eu mesmo. É difícil até às vezes de compreender isso, de atenar essa ideia, mas é uma realidade. Meu maior inimigo sou eu mesmo.
Então, enquanto eu tenho em mim o orgulho e o egoísmo, eu pratico isso, a anância, a separatividade, né? Racial, política, econômica, cultural. Enquanto eu tiver isto em mim, quando eu não tiver, eu vou encontrar o reino do céu. Ele continua assim. Então, cada qual, portanto, dedique toda a sua ação em combater o egoísmo em si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias da terra. Então, nós já encontramos aí o egoísmo, o orgulho, né? Ele é a negação da caridade. E por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. E não são poucos de nós que ainda temos isto como relevante nas nossas personalidades, né? É a grande massa. Se tem lá 7 bilhões, acho que 6 bilhões 999 milhões, né? Ainda temos isso. E precisamos combater. Eu vi esta semana a cena dos refugiados lá da faixa de Gaza, recebendo os alimentos. Gente, aquilo parecia um enxame de abelha, né? Por uma porção, por uma ração de comida. Num planeta onde temos abundância de tudo, mas por egoísmo de um, pelo orgulho do outro, pela cobiça do outro, a grande massa passa fome, morre, está doente, criança, velho, jovens, sem possibilidade de uma vida. Hoje eu ouvi minha neta falando: será que na minha vez de ser adulto o mundo vai acabar? Tirando expectativa, tirando sonhos. Não é? Vai ser muito difícil. E não é porque são ucranianos, não é porque são libaneses ou porque são judeus, é porque são seres humanos. Não é? E ele continua assim. Jesus nos deu o exemplo da caridade. E Pôncio Pilatos nos deu o exemplo do egoísmo. Também já fiquei pensando, será que Pôncio Pilatos tinha culpa nisso? Aí agora ele me diz, e sim, por quê? Enquanto Jesus foi percorrer as suas estações de martírio, Pilatos lavava a mão, dizendo: o que me importa? Eu falei para os judeus, ele não tem culpa. Mas os judeus escolheram Barrabás. Se Pilatos tivesse falado: não, ele não tem culpa, não vai para o sacrifício, não é? Vocês não vão escolher entre um e outro. Não, mas ele preferiu se omitir pelo seu egoísmo e deixar na mão do povo, tá certo? E era uma tradição também da época, né? Naquele dia tinha-se o direito de escolher um prisioneiro para ser libertado. Escolheu Barrabás. E estava escrito, isto era profetizado, deveria ser assim, né?
Então ele diz, Jesus nos deu o exemplo da aridade e Pôncio Pilatos de egoísmo. Por enquanto o justo vai percorrer as santas estações do martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo, e me importa? Disse isso aos judeus, este homem é justo, por que ireis crucificá-lo? E, no entanto, deixaram e o levassem ao suplício, libertando Barrabás. É a esse antagonismo da aridade com o egoísmo, a invasão desta lepra do coração humano, e o cristianismo deve ainda não ter cumprido toda a sua missão. Nós estamos há 2000 anos, né, seguindo as palavras de Jesus, seguindo os passos, tentando ao menos seguir os passos de Jesus, né, para combater isso entre nós. E falta pouco, para Adão falta um tanto, para ela, senhorita Ema, que desencarnou lá em 1800, ela já alcançou, né? Ela já encontrou o reino de Deus, né? Ele continua assim, é a vós, espíritas, novos apóstolos da fé, e os espíritos superiores esclarecem, e cabe a vós a tarefa e o dever de extirpar este mal e para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhes entravam à marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo da humanidade vestir a sua toga viril, e para isso é necessário primeiro expulsar o egoísmo do coração. Nós não temos nenhuma pretensão de achar que vamos resolver o problema na Terra, né? Porque, como ele diz, nós precisamos resolver isto em nós. E nós já falamos isso aí anteriormente também. A força que tem o nosso pensamento. Quanto de responsabilidade minha tem nesses conflitos todos que estão ocorrendo na Terra? Quanto de responsabilidade minha tem em tudo isso de ruim que está acontecendo, na violência que a gente vê por aí? Porque o meu pensamento ruim se junta um a ele outro, um a ele outro, um a ele outro, e em algum lugar ele vai se concretizar. Porque ele é uma força. Então, se eu penso um ódio, um raiva, iria matar alguém, certamente alguém será morto por força também do meu pensamento. Então, enquanto não extirparmos isso de nós, né, nós não podemos criticar, julgar, dizer lá está certo, lá está errado, lá está limpo, lá está sujo. Porque eu preciso me corrigir. Este outro espírito, no mesmo capítulo, ele completa Emmanuel dizendo assim: o egoísmo é a negação da caridade. Sem a caridade não há tranquilidade na vida social. Gente, isso é muito importante. E não é só essa caridade que a gente conhece de dar o que já está sobrando em nós, sobrando para nós, não é? Como se faz aqui no centro, de
dar o alimento, a roupa, o calçado, em outras tantas asas. Nossa, como tem ação social, não é? Não é esta aridade, é a aridade de compreensão, de saber que o outro pensa, está certo para ele. Eu posso não concordar, mas eu tenho que defender o que ele pensa. E não me contrapor e não criar um conflito por conta disto. É Pascal quem está dizendo isso. Então, sem a aridade não há tranquilidade na vida social. E digo mais, ele fala, não há segurança. Não há segurança. Ou o egoísmo e o orgulho e andam de mãos dadas, essa vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto. Uma luta de interesses e as mais santas afeições são alçadas aos pés. E nem mesmo os sagrados laços da família são respeitados. Então, meus amigos, este é o convite que eu faço essa semana para reflexão. Nós não estamos aí pretendendo que ninguém seja santo, santificado, não é? Nós estamos a caminho da perfeição. Mas se já estamos aí, já é um bom sinal, e já estamos vindo de muito longe, não é? Outros ainda passarão pelo que nós estamos passando, não é? Mas quem sabe se a partir de agora, a partir de hoje, nós pudéssemos ter este olhar. Nossa, estou sendo egoísta, nossa, estou agindo com egoísmo. Estou sendo orgulhoso nessa minha colocação. Então, peraí, vamos deixar de ser. Eu vou me corrigir. Se for necessário, eu vou pedir desculpas. Vou tentar de novo. Esse é o convite que eu faço a vocês todos, encarnados e desencarnados. Muitos estão no plano dos desencarnados sofrendo com isto, por falta de conhecer, por falta de ouvir, por falta de saber. Vamos então refletir sobre isto e as nossas melhores vibrações, procurar nos melhorar e levar essas vibrações de compreensão para os nossos amigos, nossos entes queridos desencarnados. Eu agradeço a presença de todos, a confiança e a paciência e um até breve a todos. Vamos fazer a nossa prece agradecendo a Jesus por esta oportunidade de ouvir o que os Espíritos vieram nos trazer e esse pouquinho de esclarecimento sobre o que realmente nos separa neste planeta. E possamos, Pai, com as suas bênçãos, nos tornarmos pessoas melhores, para que possamos sair deste plano da vida melhor do que quando entramos nela. E por onde passarmos, possamos ser luz, possamos ser exemplo, possamos ser compreensão. E nunca nos falte a vontade, a força e a certeza de falar em vosso nome.
E assim, mais uma vez, dizendo a prece, e o Senhor nos deixou, daremos por encerrado o nosso bate-papo desta noite, assim dizendo: Pai, Pai nosso, estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. E assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos. Boa noite.